que você gosta de fazer depois de um dia estressante? Talvez seja jogar uns games, passar ainda mais raiva assistindo um joguinho de futebol, ler um livro ou até dar um tapa na pantera. E para o nosso amigo Sasaki, os dias são bem estressantes. Afinal, ele trabalha numa daquelas empresas que amam demais seus funcionários. Ama tanto que quer eles trabalhando lá 24 horas por dia. Então é claro que ele podia ficar rezando para um apocalipse zumbi acontecer e ele finalmente ser livre para fazer o que quiser. Mas Sasaki não precisa disso. O homem fica contente só de passar num mercadinho a caminho de casa e contemplar o sorriso de uma funcionária chamada Yamada, que consegue iluminar o dia dele. E quando isso não é possível, recorrer à nicotina pode não ser a opção mais saudável, mas é o que sobra pro beta que tá viciado. Ou pelo menos é assim até o dia em que uma moça que parece saída diretamente de Chainsaw Man chama o trabalhador para fumar atrás do mercado, aproveitando para jogar conversa fora durante seus encontros. Esse é basicamente o início de Smoking Behind the Supermarket with You, anime que parece meio romance, meio slice of life, mas é 100% sobre quem não liga pro próprio pulmão. Então nesse vídeo eu vou falar sobre essa série que já chegou com avaliações altas e mostrar o que ela tem de especial ou que pode te impedir de curtir seus episódios. Por isso, se você gostar desse vídeo diferente abordando um anime só, não esquece daquele ritual padrão de deixar um like e comentar seu feedback para ganhar um cafuné da sua wife. Tem algumas coisas que chamam a atenção nesse anime logo de cara. É uma obra para adultos e praticamente uma propaganda de cigarro. Sabe como as caixas de cigarro têm um alerta para sua saúde acompanhado de algumas das imagens mais perturbadoras da humanidade? Você sofre. Você brocha. Você vai ter que ficar vendo a antiga Yada Will Smith comendo espaguete. Esse tipo de mensagem apocalíptica. Só que nesse anime é como se adicionasse no cantinho da embalagem. Você envelhece, mas talvez conheça uma gata que também fuma. Então fica meio difícil decidir entre a saúde ou esses efeitos colaterais. Mas sendo sincero, apesar do nome do anime falar de fumar e os personagens fazerem isso durante boa parte do tempo, esse tópico não é abordado a fundo e muito menos incentivado. A obra reconhece que essa é simplesmente uma prática não muito saudável e os protagonistas fazem isso enquanto conversam de diversas coisas que não precisam ter relação com isso. O que realmente chama atenção em qualquer visual do anime e durante cada episódio é a garota principal, capaz de conquistar o público, talvez primeiro por ser parecida com a Makima e depois com seu carisma brincalhão. Não é à toa que ela continua atuando como duas pessoas diferentes para provocar o Sasaki. Tudo bem que qualquer pessoa com visão boa e cérebro em funcionamento deveria notar que a funcionária do caixa e a fumante são a mesma pessoa, mas esse não parece o caso do nosso protagonista. Aliás, isso pode até ser considerado um dos problemas do anime, só que eu vou deixar para abordar os defeitos dele lá pro final do vídeo. Por enquanto, essa lerdeza do pobre CLT é uma das coisas que ajuda na dinâmica dos personagens. Basicamente, ela gosta de zoar os outros e ele é fácil de ser zoado. É uma dupla bem funcional. Mas o anime não funciona só por causa disso. As situações abordadas nele ajudam bastante. Seja o Sasaki tendo problemas com seu chefe FDP, ou sofrendo por causa de uma novata, até as dificuldades da Yamada para se adaptar ao trabalho. Eles passam boa parte do tempo falando de coisas normais, e esses conflitos têm começo, meio e fim, gerando capítulos ou episódios bem redondos e mais fáceis de digerir que cachorro quente molhado. Esse é o poder de uma premissa simples e com liberdade para falar de vários assuntos, apesar de não ser super original. Na verdade, se você for parar pra pensar, isso aqui é basicamente uma versão adulta de Don't Toy With Me, Mr. Nagatoro, Senpai Teasing Master Takagi-san, 西方 ou qualquer outro romance de uma garota que gosta de provocar o protagonista. O grande mérito do autor aqui foi pegar um formato que já funciona e adaptá-lo para o novo público. Não é novidade que os animes escolares são o que dominam o gênero, mas nas poucas vezes em que um desses foca em personagens adultos, ele também costuma ficar preso no ambiente de escritório, onde o casal trabalha na mesma empresa ou ambiente. Então Smoking Behind the Supermarket é esperto para fugir desses dois clichês, trazendo um tom mais casual para o início dessa relação, que também tem protagonistas bem distintos. Porque em muitos animes, só o fato de vermos personagens com idades similares trabalhando ou estudando no mesmo lugar já é uma gigantesca coisa em comum, mesmo se um deles for o popular e o outro o tal fracassado, como o romance médio adora fazer. Enquanto aqui, Sasaki e Yamada têm trabalhos diferentes, personalidades diferentes, idades diferentes e só começam compartilhando o vício em cigarro. E olha que eu não acho o romance a melhor parte ou o aspecto principal do anime. Ele pode até ser um ponto negativo dependendo de qual tipo de pessoa você é. Pra mim, sua melhor qualidade se assemelha àquela sensação de tranquilidade e calmaria que costumam estar presentes em Slice of Life, só que com algumas diferenças importantes. Primeiro que muitos Slice of Life escolhem um tema específico e ficam presos nele, seja comida, acampamento
cimento, minerar pedra ou qualquer outra atividade aleatória, enquanto aqui, o cigarro é só uma desculpa. E segundo que muitos animes desse gênero apelam demais pra fofura de personagens com rostinhos redondos, passando uma vibe mais infantil, mesmo se o assunto for destinado a adultos, algo que também não acontece em Smoking Behind the Supermarket por seu tom menos exagerado. Assim, o anime não se aprofunda de verdade num tema só, mas fica mais abrangente e com a capacidade de passar uma sensação de tranquilidade quase terapêutica junto das emoções pontuais de um romance em marcha lenta. Basicamente, ele é um romance diferente da maioria que conta com os melhores aspectos de um slice of life e traz à tona uma discussão de extrema importância. Fofa ou descolada? Qual o melhor tipo de mulher? Deixa nos comentários e já aproveita para virar membro, se inscrever ou hypar o vídeo caso esteja curtindo. Voltando ao anime, eu acho que a abertura captura bem sua essência, mostrando os perrengues e cansaço do dia a dia de trabalho, o simples, mas revigorante sorriso da mulher e também a companhia de uma conversa na hora do cigarro. Se for para procurar defeito nela, talvez a música seja animada demais para uma série tão tranquila e seria bom ver mais dos coadjuvantes. Afinal, é verdade que o anime é praticamente todo sobre o par principal, mas os outros personagens são importantes para trazer variedade ao anime. A gerente que trabalha com a Yamada é um ótimo exemplo disso. Muitas vezes emula o papel do público de shippar o casal principal, e também traz outra perspectiva ao mundo dos fumantes por ser alguém que lida com o vício de uma maneira diferente. Se continuar assim, daqui a pouco aparece quem não larga o narguile, o apreciador de charuto, quem só fala merda em podcast e por aí vai. Mas nem tudo são flores, por isso tem que falar dos pontos que podem incomodar no anime e te fazer preferir ver outra coisa. Apesar de que, se você ainda tá vendo esse vídeo, ou gosta demais de mim, então muito obrigado, ou você vai ver o anime de qualquer jeito, fala a verdade. Enfim, pra começar os problemas, temos a lerdeza do protagonista que eu já tinha comentado. Inicialmente, é algo que pode trazer dinâmicas divertidas pra série, só que burrice tem limite, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de acreditar que ele não reconhece a máquina fumante como a funcionária do caixa, por exemplo. Fora isso, por mais que esse seja um romance pra adultos, ele ainda cai no clichê meio infantil do protagonista sempre ser aquele que fica corado, enquanto a mulher é quem toma a iniciativa, algo que deixa o desenvolvimento do casal bem lento. Sem contar que o próprio fato de ter romance nessa história pode ser um problema, já que alguns podem reclamar da diferença desnecessária de idade entre os protagonistas, mesmo os dois sendo adultos. A real é que existem vários animes que trabalham melhor o romance, mas aqui o autor parece ter apostado seguro, priorizando os aspectos relaxantes e o carisma da personagem principal. Então resta saber se vai continuar assim pra sempre ou a história vai mudar aos poucos, o que também pode ser importante para combater a repetitividade do anime. Mas assim, para quem gosta desse estilo mais calmo, eu considero que existem mais pontos positivos que negativos por aqui, desde as interações dos personagens até os detalhes que modificam um gênero já existente para um público mais maduro. E só o futuro dirá o quanto do anime vai melhorar, piorar ou continuar o mesmo ao longo do tempo. Podem até existir outros animes parecidos com esse, mas nenhum deles vai capturar a mensagem de Smoking Behind the Supermarket, que é lembrar a todos de como a beleza realmente funciona nesse mundo. Não importam as vários modelos que ficam desfilando por aí, sempre vai ter uma atendente do bairro que vai ser bem mais bonita. No final das contas, depois de um dia estressante, é bom apreciar os pequenos prazeres da vida, seja ler um livro, jogar um joguinho ou até mesmo ver o anime que nos faz valorizar esses momentos. E talvez seja justamente por isso que Smoking Behind the Supermarket já conquistou tanta gente.